de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disse-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam, pois seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Meus irmãos, o que nos chama a atenção aqui, nessa leitura, é o final desse versículo 11 que nós lemos. Seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. A história de José, ela é um clássico da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos, nos chama bastante atenção, é uma história cativante. E nós vemos que como começou Deus a falar com José, falar através de sonhos. E José, no seu ciclo familiar, ele revela os sonhos que Deus havia dado. E os seus irmãos espirituais também já entenderam a revelação daquilo que viria a ser o cumprimento de seus sonhos. Mas diz a Bíblia que seus irmãos aborreceram. E seu pai também ficou um pouco intrigado com esse sonho, com essa revelação. E diz aqui no versículo 11: seus irmãos, pois, invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E a história, desfeita da história, acontece que em um dado momento José encontra com seus irmãos apacentando ovelha, e eles intentam ali um plano de matar o seu irmão. E durante essa trama toda foi desenrolando, de vir que eles não mataram José, mas eles tiveram uma ideia perversa de vender José para um ismaelita, para uma caravana de ismaelita que estava indo para o Egito. E José foi vendido. E para tampar toda essa história, eles tomaram a túnica de José e mataram um carneiro, uma ovelha ali, e levaram essa túnica rasgada, suja de sangue, para seu pai. E a Bíblia nos mostra antes aqui que Jacó, Israel, amava José. No versículo 3 diz assim que ele amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da mulher que Israel mais amava, e era o filho da sua velhice. E diz que essa notícia trouxe tristeza para o teu pai, e seu pai chorou grandemente. E teu pai disse: olha, certamente serei descido à sepultura com grande tristeza. E o que nós vemos então é que a promessa que Deus havia feito a José estava guardada no coração do seu pai. E nós vemos então que daí então Israel, que é Jacó também, ficara muito triste. E diz a Bíblia que seus irmãos ali, numa falsidade, choraram com ele. Mas os dias vai passando e Jacó então está triste. Israel está triste por aquela perda. E como será que não foram os pensamentos que Israel teve? Por que será que eu perdi o meu filho? Será que eu fui o culpado? Pois foi eu que enviei eles para ir lá na terra onde estavam os meus outros filhos. E talvez foi por imprudência minha
que uma besta fera, que um animal vem destruir o meu filho. Certamente Israel poderia ter pensado desta maneira. Por que será então que agora ele olhava para aquelas vestes ali, para aquela túnica, e lembrava também das promessas, porque diz a Bíblia que estava guardado no seu coração. Isso trazia tristeza. Talvez Jacó pensava, mas que interpretação é essa? Que promessa divina foi essa? Porque naquele dia que José contou, eu senti a presença de Deus. Deus falou forte comigo durante aquela promessa. Mas parece agora, como será que vai se cumprir? Certamente esses pensamentos passavam pela vida de Jacó. E o tempo vai passando. E as coisas. E a Bíblia diz que. Só me diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos que guardar as promessas de Deus no nosso coração. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 2, a respeito de Maria, mãe de Jesus, que quando nasceu o menino, viu os pastores ali falando as coisas maravilhosas, diz que porém Maria guardava no seu coração. Nós temos que guardar as promessas de Deus no nosso coração. Mas às vezes, nos enrolar da história, parece que as promessas não vão se cumprir, porque é isso que parecia na vida de Jacó, referente ao seu filho José. Porque a história tomou um outro rumo. José foi vendido e nunca mais Jacó viu seu filho. E na mente de Jacó, na mente de Israel, Jacó havia morrido. E talvez você, ouvinte, aí está passando a tua vida. Talvez você está pensando que as promessas de Deus já foi, já acabou. Mas a Bíblia diz aqui que ele guardou no seu coração. E aquela promessa que Deus fez, se ela continuar viva no seu coração, Deus há de cumprir. Porque enquanto Israel estava triste, chorando, melancólico, por outro lado Deus estava agindo. Do outro lado Deus estava trabalhando. Os irmãos sabem bem da história, que lá no Egito, Deus estava exaltando José, ainda que as coisas estavam bem para ele, mas Deus era com ele, diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que Deus é quanto às promessas que Ele te fez. No momento você não está vendo nada certo, não está se cumprindo. Certamente Israel olhava para aquelas vestes de Jacó. Talvez você olhe para o teu guarda-roupa, para as gravatas que você usava, para o teu paletó, e você fica pensando o que há de ser das promessas que Deus fez na minha vida, o que há de ser no meu ministério. Mas continue com a promessa viva no teu coração, porque Deus é fiel para cumprir. E nós vemos mais adiante que José foi exaltado lá no Egito, e José tipifica a pessoa bendita de Jesus Cristo, esse Deus que nós servimos. Jesus veio à terra, e certa feita ele foi preso, maltratado, e foi sepultado numa sepultura. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Glorificado seja Deus. E quando Jesus tinha sido morto, diz que os discípulos iam andando ao caminho de Emaús, também pensando talvez como Jacó. Nós pensávamos que era ele que ia nos libertar, nós pensávamos que era ele que remia Israel. E diz a Bíblia que Jesus andava com eles, porém eles não estavam percebendo, porque estavam carregados os teus olhos. E talvez nessa noite você se encontre também em mesma tristeza. Deus está falando que Ele vai cumprir a tua promessa, e você talvez não está percebendo ainda. Mas esta palavra vem do coração de Deus para a tua vida, porque Ele é o Deus que vela pela sua palavra. Foi o Espírito que falou com José, e a Bíblia diz que ele então fez realizar os sonhos de José. José foi elevado a governador do Egito, glorificado seja Deus. Mas o seu pai estava triste, pensando que ele ia morrer e que não viria o sonho se cumprir na vida do teu filho. Glorificado seja Deus. Talvez você está pensando que não vai ter sucesso na tua vida, no teu ministério, na tua família. Mas se as promessas estão vivas no teu coração, Deus é poderoso e fiel para cumprir. Bendito seja Deus.